E eu percebo, falando um pouquinho mais dessas transformações dos últimos 2 anos, Léo, eu percebo as pessoas muito mais sensíveis em relação aos seguros, principalmente os ligados à vida, né? Seguro de vida nem se fala e saúde também. Entendendo a importância, né, de ter esse tipo de seguro de vida, plano de saúde. Como é que vocês perceberam isso também acontecendo no mercado? Essa sensibilização maior em relação a esses produtos. Ela aconteceu mesmo no ponto de vista de vocês? Como é que isso aconteceu no saúde? A gente, quando iniciou a pandemia, no começo de 2020, ficou aquela interrogação de e agora, né? O Brasil chegou a ter, estamos agora com aproximadamente 50 milhões de usuários de plano de saúde, de saúde suplementar. No passado, arredondando. Um crescimento de... né? Então, você não tinha chegado a esse volume, a gente estava com 45, isso voltou a subir gradativamente, mas durante a pandemia teve um boom de fato nisso, porque estava todo mundo muito preocupado de não ter atendimento, de precisar de uma urgência, né, de uma emergência com relação à Covid. Mesmo você tendo um número muito grande de demissões, empresas fechando e com problemas por conta da pandemia, quem sai da empresa não quer ficar sem o plano e contrata, se não tem a opção de um plano individual, contrata um plano por adesão. De alguma maneira, a pessoa quer o plano, precisa do plano, por conta da insegurança, por conta do medo de ficar sem o atendimento. Durante 2020 e 2021, os 2 primeiros anos de pandemia, a gente percebe um movimento no mercado de recorde de venda mês atrás de mês. Então, o mercado ficou muito aquecido. Isso, comparando aí com a Trindade, a gente percebe de 2015 para cá, em que você teve uma série de crises, seja econômica, seja política, você teve impeachment, você teve todo esse momento conturbado na nossa política, em que você fala, putz, agora vai ter um problema. Não, o saúde ele parece que passa à margem disso. É curioso, né? Você vê muitas outras áreas com dificuldade, o saúde não. Então, de 15 para cá, é um movimento que, para a gente também, a Trindade foi dobrando de tamanho em número de clientes, em número de funcionários. A gente foi seguindo, foi estruturando, porque o mercado pede isso. E, assim, é muito fácil de você perceber isso, também pela quantidade de seguros de auto, por exemplo, em que você chegou a ter 5 milhões de autos no ano, hoje você tem 2,5, 2. A maior parte desse seguro auto é frota e é carro de aluguel, não é a pessoa física, né, não é o usuário final. Mudou muito a relação com o carro. Hoje você tem uma série de aplicativos em que, às vezes não, na maioria das vezes é muito mais barato do que você manter o carro com seguro, com IPVA, com toda a manutenção, sendo que você, para deslocamentos mais curtos, ou até médios, você vai fazer isso com o aplicativo, e então você tem uma mudança de cultura e você tem uma mudança na forma de se relacionar e de utilizar o carro. O saúde, não. E aí você percebe, de 2015 para cá, esse movimento, o número de corretores que antes falavam, eu não trabalho com saúde, eu não gosto. Não é nenhuma questão de não gostar mais, o cara precisa ir, né? Ainda mais se ele estava num ramo que a concorrência aumentou, que teve uma retração, né? Você pega o exemplo da Porto, que diminuiu o número de unidades, de prédios em que você tinha ali corretores alocados para trabalhar principalmente com esse produto. Então, o saúde, ele teve um crescimento de usuários e você teve também um crescimento de vendedores, de corretores trabalhando esse produto. E aí, o gancho, né, da parte de tecnologia, a parte de sistema, de organização, se você não tiver isso muito bem estruturado, você vai se perder. E não é que você sem sistema já está atrás do seu concorrente que tem sistema.
Você só com o sistema, sem fazer o trabalho pessoal, também não adianta, porque é relacionamento. Né? Não tem como fugir disso.